Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Como se faz um campeão. Bom, todo mundo, admira as conquistas de um campeão. As conquistas fazem o campeão eterno, Pelé eterno. Mas por trás do campeão tem o atleta. O atleta não é eterno. E aí? O que acontece quando o ciclo chega ao fim? Como recomeçar? Como se reencontrar? Novos sonhos? Como ressignificar toda aquela nossa carreira de atleta profissional de alto nível? Ser campeão não é apenas levantar troféus. Às vezes é ter coragem para recomeçar. E por isso está começando o Como se faz um campeão. O nosso convidado de hoje construiu uma carreira muito bonita no futebol profissional. Jogou no Brasil, em Portugal, na China. E depois precisou se reinventar, como todos nós, para escrever um novo capítulo da sua história. É uma alegria receber o meu amigo Wesley Tagliati e quem não? Wesley Tanque, no Como se faz um campeão de hoje. Tanque, seja muito bem-vindo. Ô Luciano, agradeço muito estar aqui com você, estava com saudade de você já. Também muita. E a gente está aí para contar um pouco da nossa história aí, muito prazerosa e feliz, muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado, querido. Wesley, conta aqui um pouquinho pra gente, faça um pouquinho. A história é longa, é muito bonita, mas faça aqui um resumo da sua carreira, seus títulos, por onde você jogou. Conta aí pra gente. Então, eu comecei no Espírito Santo, no Coqueirense, né? Era um clube que você teve no Espírito Santo, ainda tirou uma foto lá, foi legal demais. Por sua causa. Vim para o Juiz de Fora, sou daqui, mas fui criado lá, mas voltei, profissionalizei no Tupi. Aí tive a trajetória, Ponte Preta, América Mineiro, CRB, fui para fora do país, joguei em Portugal 5 anos, na China. Né? Tive muitos acessos fora do Brasil, aqui também, fomos campeões em algumas situações. Então, assim, foi uma carreira muito prazerosa, eu tenho muito orgulho da minha carreira. E não é para menos. Bom, Tanque, mas nós sabemos, que nem sempre, nem tudo são vitórias. Toda carreira tem inúmeros desafios. Para você, qual foi o momento mais difícil, mais crítico da sua trajetória de jogador profissional de futebol? Então, o mais crítico, assim, a pessoa acha que ser atleta é só você competir, tá legal, você priva de várias coisas. Então, são vários sacrifícios, né? A vida de atleta, eu brinco hoje, falo com os meninos mais novos que é horrível ser atleta, porque você tem que ter uma disciplina, você fica longe da sua família, e chega um momento, fica longe, então você chega na hora de parar. E quando eu parei, depois a gente vai entrar mais nesse assunto, eu não estava ainda preparado, você foi muito importante nisso também, mas foi meio espontâneo assim, eu parar de repente, mas foi uma decisão acertada. O Paulo Roberto Falcão, para o pessoal mais jovem, um craque, volante do Inter, da Roma, da inesquecível seleção de 82, o Falcão cunhou uma frase que eu considero genial. Ele diz o seguinte, que o jogador de futebol profissional, ele morre 2 vezes. Ele morre quando encerra a carreira, e ele morre na hora que aguarda todos nós. Então, exatamente isso que eu te pergunto. Como é que foi viver essa primeira morte? A morte do atleta profissional e a reinvenção dele, a recriação do novo Wesley. Para mim foi uma decisão acertada e foi legal. Passou só um mês, Luciano, para mim falar assim, o que eu fiz da minha vida? Por que eu parei agora? Por que eu não fui até mais um pouquinho? Excelente. Sabe aquela vontade da competição? Sim. Treinadores ainda me ligavam. Pô, Tanque, vem pra cá, não sei o quê. E eu ficava, não, já parei. Você tá doido? Meus amigos tentando me convencer a voltar. Foi esse período louco, assim. É interessante, né, Wesley? A vida de atleta profissional, difícil. A abnegação de família, de treino, de trabalho, de dia de alimentação. Mas quando a gente para, que a gente vê que delícia que é, né? Quando a gente para, a gente vê que coisa. Aí depois como era maravilhoso tudo aquilo, né? Depois que você fala assim, pô, domingo eu tô em casa.
Estou em casa domingo, almoçando com a família, porque ele sempre recebia as mensagens assim, pô, só falta você aqui. Às vezes eu estava lá num canto do Brasil aí jogando, lá em Portugal. Na China, que eu fui sozinho, não levei a família, então lá foi loucura também. Então você fala, pô, domingo eu estou em casa, hoje eu tenho a felicidade de estar aqui com a minha família num domingo, porque a vida do atleta priva muito, né? Mas né, é uma fase que, infelizmente, acaba, mas que deixa, né? Deixa memórias eternas, memórias lindas, que essa, né, a gente leva pro resto da vida. E depois, Wesley, todos nós somos capazes de recomeçar. Né? Você também recomeçou, eu também recomecei. E realmente, né, quando você vê esse período inicial, você passa a olhar para sua carreira de atleta profissional com muito orgulho, com muita alegria. Poxa, eu fiz isso. Eu ralei, mas eu cheguei ali. Eu ralei, mas eu conquistei. Né, Wesley? Eu acho que isso não tem preço. E agora, né, recomeçando nossa vida, eu aqui como apresentador, você aí, né, como educador físico, fiquei muito feliz de saber disso. E o importante é isso, né, meu amigo? Sempre recomeçar, correto? Sim, depois que passa esse período da transição, eu olho hoje para as fotos, olho para os vídeos, os gols que eu fiz, o que eu fiz pelo futebol, e eu tenho muito orgulho. Wesley, não se esqueça, eu nunca já falei isso com você várias vezes. Você é um abençoado, sim, porque você viveu o que você amou por muito tempo, e isso você vai levar para o resto da sua vida. Tanque, exatamente. Muito obrigado por compartilhar com a gente a sua história. A sua mensagem deixa, né, uma lição muito importante para todos nós, que é o seguinte: todo campeão, ele tem que recomeçar. E os maiores campeões são exatamente aqueles que se reencontram, mas não perdem a sua essência. Não perdem exatamente o seu brilho, aquele brilho olhar, como ele falou. Eu fiz, eu conquistei, eu cheguei daquilo tudo. Exatamente. Tanque, muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem, meus amigos, temos mais um Como se faz o campeão. Espero que tenham gostado, como eu gostei de receber esse meu grande amigo, Wesley Tanque. Um forte abraço e até a próxima. Obrigado. Como se faz um campeão? Oferecimento Pódium Eventos. Você imagina, a gente surpreende. Bom, gente, agora, né, estamos aqui no YouTube, vamos continuar esse bate-papo fantástico com meu amigo Wesley Tanque. Bom, Tanque, uma das coisas que eu acho que ha ajudado você, né, a se reencontrar depois de encerrar a sua carreira de jogador profissional de futebol foi fazer parte, né, dessa, entre aspas, brincadeirinha, que de brincadeira nunca teve nada. Por muito tempo eu tive, até a época da pandemia, eu tive o meu time de futebol amador aqui de Juiz de Fora, o LFC. Que deve muito, mas muito do que nós conquistamos a esse cara. Não apenas tecnicamente dentro de campo, mas pelos ensinamentos que ele me passou, fantásticos, sobre futebol, como é gerir o futebol, como é administrar um clube. Tem que mostrar para a nossa... Isso aqui é... É um título aqui, né? É um título da Ramos. Tem um título aí, tanque, tudo. Ó, eu peguei a 20, vou contar essa historinha aqui, tá? Ele deu 9, tá? Ele deu 9. Eu sempre fui o 9 do LFC, tinha que ter até uma estátua minha com a 9 lá, o Luciano não fez. Mas o Ademilson, que jogou com a gente,
não estava fazendo gol. E jogava com a 20, com a 21, com a 23, com a 18. Eu peguei assim, Ademilson. Diga de passagem, uma toma dama, 9. né? Hã? Uma dama, né? Não, uma pessoa cara, espetacular, finíssima. sensacional. Ademilson. O Ademito. Ele mesmo. Toma a 9. Não, Tanque, a 9 é sua, não sei o quê. Não, a 9 é sua. Eu quero que você faz gol, eu quero ser campeão. Eu jogo com a 20. Por isso que eu tava com a 20 e fomos campeões aqui. Foi uma sacada que teve, senão eu não ia fazer gol naquela final não, hein? Mas então conta pra gente, Wesley, como é que foi essa coisa do jogador profissional se reencontrar, né, no mercado de trabalho e ter também, né, e ter também, não perder o contato. Mas, gente, uma coisa que eu falo que é interessante é o seguinte, eu vou citar o exemplo de um cara que eu acho interessantíssimo, Rogério Ceni. O cara foi um jogador de futebol profissional, muito bem sucedido, super campeão, fez a sua independência financeira, poderia perfeitamente, entendeu? Passar o resto da vida viajando o mundo pela família, mas não. O que ele resolveu fazer da vida? Ser treinador de futebol. Olhem, gente, a quantidade enorme de jogadores de futebol que, ao aposentar, se tornaram técnicos, comentaristas, empresários, dirigentes. Quer dizer, é aquela coisa, né? É o que, né, ensinou Jacques Lacan. Você ressignificando a sua carreira. E aí eu pergunto pra você, né, Wesley, como foi ressignificar, manter viva a chama do jogador de futebol que está dentro de você até hoje, mas, né, agora não mais como profissional, porque realmente o ciclo do atleta profissional acaba. Mas como foi realmente, sim, continuar vivendo o prazer de ser, né, um jogador de futebol amador, de que todo domingo tá lá com seus amigos jogando a sua bola. Conta pra gente como é que foi isso. Então, toda vez que todos os jogadores que terminam, né, de jogar futebol, de jogar profissionalmente, uma fonte de renda que ele tem é um amador. Antes de te conhecer, eu rodava o bar, Mar de Espanha, ia para todo lugar aí para ganhar, ia no Rio também, a gente ganhava um dinheiro e ia lá jogar, geralmente ia nas finais, semifinais. Amador, não era igual em Juiz de Fora, campo de terra. E o cara, eu fico bem à vontade em falar, o atleta quando acaba de jogar, o que ele quer? Ele precisa, como, lembra quando eu terminei, eu não tinha nem faltava o segundo e o terceiro ano para me encerrar, hoje eu estou terminando a faculdade. Mas você foi um dos incentivadores. Falei, faça o supletivo agora. Para ganhar mal tem que ter o ensino médio, eu lembro dessa frase até hoje. Aí, foi. E é verdade. E você, depende disso. Então, um grande amigo meu chamado Jarbinho, que trabalha no gás, falou assim, olha, eu conheço um cara que é dono de não sei o quê, que joga da empresa e tem um time. Eu, como atleta, ex-atleta, falei, se o cara é presidente de um time que gosta, é dono de uma empresa, geralmente a 90% dos jogadores nas cidades dele depois acontece isso. Fui conhecer o Luciano, fui jogar para ele no primeiro campo lá da Polícia Federal, lá, né, na grama. Da grama. Vou tirar uma onda aqui, fiz 2 nesse dia, aí assinou meu contrato aquele dia ali. E fui disputar. Passou do. E sabe uma coisa assim muito legal que fez? Porque assim, eu era comprometido até no amador, porque eu recebia, então eu tinha que dar minha vida ali e ia para fazer o melhor. O primeiro campeonato que eu disputei com o Luciano foi em Chapéu d'Uvas, eu lembro disso direitinho, tá, Luciano? Eu conto isso para as pessoas. A gente foi vice-campeão, machuquei nas quartas de finais, eu estava até artilheiro do campeonato. Acabou o jogo, o Luciano pegou o troféu de vice-campeão, com lágrimas aos olhos, cara, com um troféu de vice-campeonato, e eu vendo alguns jogadores na época, falando assim, onde que nós vamos tomar uma, onde que vai ser a festa, não sei o quê, e eu pensando comigo, e aquela imagem nunca mais saiu da minha cabeça. Não falei nada aquele dia, o cara gosta de futebol, ama o futebol, investe no futebol, e os caras tá querendo lugar para ir tomar uma, depois de um vice-campeonato, eu quero ir embora para minha casa e ficar lá lamentando lá e sofrendo, que é isso que o futebol faz com a gente quando a gente perde. Essa é a do campeão. Nossa, o esporte é isso. Aí o Luciano um dia chegou para mim e falou assim, eu quero ser reconhecido em Juiz de Fora e tal. Eu queria sua ajuda. Eu falei assim, Luciano, então a primeira coisa, a gente precisa de um treinador. Você é o presidente, vai cobrar resultado. Só que uma coisa eu prometi para ele, para você, Luciano, não sei se você vai lembrar, lá em casa, diante assim, você... Lembro. Falei assim, eu te prometo, assim, não vou te prometer títulos não, mas eu prometo para você que você vai ter um grupo
que eu vou chamar a rapaziada que está acostumada a jogar e receber e jogar e ser como um trabalho, se um dia a gente tiver alguma derrota, você vai ver um vestiário assim, acabado, sabe? Comprometido. É isso que eu te ofereço de garantia. E deu super certo. Quando a gente tem, né, um projeto, normalmente a gente cria a expectativa mediana, a otimista e a pessimista, né? Quando a gente alcança as nossas expectativas otimistas, já é maravilhoso, já somos super vencedores. No caso do time, depois da chegada do Wesley, eu conquistei, né, mais do que eu sequer imaginar. Não sei se vocês se recordam quando eu falei com a Cris, que o que eu conquistei no fisiculturismo, eu nunca sonhei com aquilo. Eu nunca sonhei tão alto. A mesma coisa foi no futebol amador. Eu nunca sonhei tão alto em chegar como nós chegamos, graças, né, e muito ao Wesley. Mas me conta agora, Wesley, como é que é realmente, dizendo assim, aquele prazer de você manter a chama da competição, mesmo jogando no campo de várzea, né, com aquelas condições terríveis que a gente tem que jogar e tal, mas depois sai todo sujo, tomar aquela cervejinha. É gratificante, né, meu amigo? É gratificante, né? A várzea, o amador, é outro ambiente de futebol, sabe? Lá é outro, você não está num nível profissional. Então, quando eu cheguei, terra, primeira coisa que eu falei, meu Deus do céu, jogar na terra. E eu vi aqueles camaradas conduzindo a bola na terra, eu falei, meu Deus, vai ser difícil, hein? Aí depois tem a cervejinha, tem aquele bate-papo, aquela resenha, aquele cara que mexe com você, aquele conversa, o cara que xinga o juiz, não sei o quê. O ambiente da várzea, assim, ele é legal, é prazeroso jogar, você encontra muitas pessoas humildes, muito time de bairro, que os caras vivem aquilo ali, vive aquilo. Eu chamo de humildes que teve... O nosso time, depois que começou a ganhar, a gente conseguiu ganhar a primeira Bahamas, que era pra gente ganhar em 2012, né? Mas o projeto nosso, a gente foi em 2011, perdemos uma final, depois saímos numas quartas de finais e chegou na Bahamas, que é como se fosse... é o principal campeonato aqui de Juiz de Fora, né? Que todo mundo, o time só se torna grande quando ganha uma Bahamas. O time, se não ganhou uma Bahamas aqui, amador, você não é grande. Então a gente chegou numa final contra uma equipe grande, que era o Milan, né? Exatamente. E conseguimos ganhar. E eu lembro que o Luciano veio correndo no campo, essa eu vou contar, veio correndo, eu abraçado assim, sabe aquela coisa de dever cumprido? Aquele ufa, né? Você pulou no meu colo assim, eu te abracei, eu te amo, Tanque, eu falei, eu te amo, chefinho, nós choramos no meio do campo do esporte, você lembra disso? Lembro. Isso foi sensacional, eu até arrepio aqui, cara, porque foi incrível. É o que eu falo, gente, o campeão, ele é imortal, seja o profissional, seja no futebol amador, o campeão é imortal, o campeão é eterno, ele é eterno. É o que eu falei, a gente vai recomeçando a nossa vida em vários aspectos, mas, gente, eu sempre digo o seguinte, as lembranças que a gente constrói são o nosso maior patrimônio, entendeu? Isso eu tenho, poxa, eu e o Tanque, a gente pode, à noite, deitar a cabeça no travesseiro e puxar lembranças maravilhosas da nossa época, né, no caso de atletas amadores, né, eu nem fui um profissional de futebol. Mas, Wesley, então é realmente essa mensagem que eu quero realmente passar aqui, que realmente, né, o atleta profissional de alto nível, ele morre duas vezes. Ele morre quando encerra a carreira e quando ele morre de fato. Mas, exatamente, as lembranças boa demais. São eternas. São eternas. Pelé é eterno. Pelé é eterno. As lembranças são eternas e são muito prazerosas e essas vão com a gente, realmente, até, né, o último dia nosso feliz aqui na nossa vida. Exatamente. A gente fica triste, mas depois... Exatamente. Tudo vale a pena. Vale a pena demais. Tudo vale a pena muito, muito. Gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho e espero que realmente vocês tenham gostado dessa entrevista, conhecido um pouco mais desse cara fantástico, que é o meu amigo Wesley Tanque, que tem um campeão inegável no esporte e na vida, como sempre falo. E repito, os campeões são eternos. Pelé é eterno. Um grande abraço, amigos. Valeu. Eu tinha mais resenha para o Luciano, falar em off aqui,
tinha uma... Quando o atleta fazia 100 gols, ele dava um troféu, sei o quê. Eu fiz mais uns 300, tá? Fiz uns 300 e pouco gol pro time dele. Pergunta se eu ganhei um troféu. Como se faz um campeão? Oferecimento Pódium Eventos. Você imagina, a gente surpreende.